Obrigada, Iomara. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Todos bem? Bem alimentados? Bem entusiasmados? Chazinho de maçã. O chazinho de maçã fez bem ontem, né? Ótimo. Muito bem. Fermentada, né, A mãe? maçã fermentada, o chazinho gaseificado foi bom, né? Muito bem. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a importância do ensino no CFC na formação de condutores. Vamos olhar um pouquinho para dentro de nós, dentro do CFC. Então eu vou começar falando do meu lugar de fala. Ontem à noite, enquanto alguns tomavam o chazinho de maçã, a gente conversava sobre o tempo de habilitação. Eu tenho habilitação há 33 anos, então, como alguns que estão aqui, eu me habilitei no código antigo, no sistema antigo. E hoje nós somos profissionais que estamos habilitando profissionais para instruir futuros condutores para trabalhar num novo sistema. E será que nós nos atualizamos? Ou nós nos habilitamos no sistema antigo, passamos para um sistema novo e continuamos agindo da mesma forma? Nesse período, logo depois que eu me habilitei, tivemos um novo código em 1997, que foi muito bem explanado pelo Dr. Ricardo hoje pela manhã, né? Então, 20 anos trabalhando com trânsito. Por quê? Porque depois que eu me habilitei, eu comecei a ver que o trânsito é um ambiente caótico. Vocês concordam? Pior, né? Esse ambiente começou a me provocar a pensar o que acontece para que o trânsito seja esse ambiente que a gente vê na rua. Se é um ambiente de relações humanas, por que ele é tão ruim se somos todos humanos? Então eu comecei a me perguntar, quem é esse instrutor? Quem é esse profissional que forma o condutor? E para responder essa pergunta, eu acabei me formando instrutora. E aí me encantei também, né? Porque o ofício é gratificante, não é verdade? A gente se apaixona pelo serviço. E como instrutora, eu comecei a perceber que precisava algo mais. Então eu fui para direção de ensino. E aí eu comecei a me perguntar, diante de tantas dúvidas, o que o CFC ensina? Muitas vezes nós estamos trabalhando dentro da nossa empresa, cumprindo o nosso ofício, e a gente não para pensar o que nós fizemos. Nós estamos vivendo tão rapidamente, tão mecanicamente, que a gente não para pensar. O que nós ensinamos? Primeiro, legislação, né? Legislação, que é a parte técnica da formação de instrutor, na formação de condutor, né? O condutor tem que ter o conhecimento da legislação. Então, nós ensinamos para o nosso aluno a lei, ensinamos o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que é proibido, né? E ensinamos uma linguagem de sinais, chamada sinalização, que na verdade é o que vai fazer com que ele use o espaço de uma forma correta, né? Então, nós juntamos a linguagem falada, lida, com a linguagem de sinais. Nós temos essas duas linguagens no trânsito. Será que a gente tem esse entendimento quando estamos trabalhando com o nosso aluno dentro do CFC? Além disso, nós também ensinamos direção defensiva, que a gente gosta muito de falar de condução segura, né? Por quê? Porque na direção defensiva nós trabalhamos cuidados, situações de risco,
trabalhamos o comportamento daquele que vai ser o condutor ali no trânsito. Trabalhamos o meio ambiente. Meio ambiente por quê? Porque nós temos que entender a relação de poluição, poluição ambiental, poluição sonora, a relação dos combustíveis. Estamos agora com combustível elétrico, né? Os veículos elétricos. Então, temos toda uma relação aí com a legislação ambiental. Convívio social. O que tem a ver o convívio social com a formação do condutor? É aqui que nós vamos focar na relação humana. Você que é dono de CFC, você que é diretor de ensino, diretor geral, você já parou para pensar que o seu instrutor, ali na sala de aula, na sala do lado, ele está formando conduta, ele está formando comportamento, ele está trabalhando escolhas. Por quê? Porque aquele aluno de hoje é o condutor do carro do lado amanhã. Será que nós temos esse entendimento que nós, dentro do CFC, somos o resultado do que nós vamos ter lá no ambiente coletivo, chamado trânsito? Esse é o papel do convívio social. É quando nós relacionamos a relação humana com o ambiente trânsito. Temos primeiros socorros. Primeiros socorros no trânsito é para quem? É para o técnico? Nós ensinamos conhecimento técnico para o futuro condutor? Ou será que nós trabalhamos com pessoas leigas? Nós temos que ensinar muitas vezes para quem ligar, porque eles não sabem nem quais são os serviços que prestam emergência. Não é verdade? Então, o primeiro socorro no trânsito, ele é para o leigo. É aquela pessoa que não tem o conhecimento técnico. Esse é o nosso papel. Trazer o leigo para o entendimento deste ambiente trânsito, né? E claro, como não pode faltar, mecânica básica. O funcionamento do veículo, os cuidados, as revisões, as manutenções, preventiva, corretiva, né? E também equipamentos obrigatórios. Tivemos aí uma resolução que perpetuou por anos tratando de equipamentos obrigatórios, mas que agora teve duas mudanças, uma em cima da outra. Será que nós estamos atualizados com relação a isso? Será que no nosso CFC a gente sabe que DRL passou a ser obrigatório a partir de 2023? Será que nós estamos buscando esse conhecimento para ensinar o nosso aluno? Ou nós estamos ainda na resolução 14 de 98? Esses são os conteúdos, esse é o nosso métier, digamos assim. Para que a gente faz isso? Para que a gente está ensinando todo esse conteúdo? Qual é o nosso objetivo? Nosso CFC, não nosso legislação. Porque o que a legislação diz, a gente conhece. Mas o nosso objetivo qual é? Nós estamos formando condutores de diferentes veículos. Nós estamos formando condutores, pessoas que vão no espaço trânsito fazer escolhas. Nós estamos formando pessoas que vão adotar condutas. Quando a gente fala formação de condutores, nós estamos falando de conduta. A conduta que vai ser usada, que vai ser adotada por esse cidadão. Aí eu pergunto para vocês, como estão as aulas no seu CFC? Existe
um entendimento da aula teórica e a aula prática, ou são casinhas separadas? O teórico faz a parte dele. O prático? O prático vai só ensinar a dirigir. Será que existe essa relação? Essa é uma relação fundamental para que o CFC tenha um bom funcionamento. Para que nós, enquanto empresa, possamos prestar um serviço de qualidade, nós temos que ter a união constante da teoria e da prática. Não podem trabalhar separadas. Então, nós temos que pensar na aula teórica. Elas são dinâmicas ou elas são, entre aspas, mesmice? Eu tenho um instrutor lá, que ele é muito bom, tem 30 anos de casa. Mas ele se atualizou nesses 30 anos? Se ele tem 30 anos de casa, ele tem quase o tempo que eu tenho de habilitação, então ele também é do milênio passado. Será que ele também se atualizou? E eu, CFC, proporciono essa atualização para esse instrutor? Eu reconheço ele como um profissional que pode trabalhar com recursos? Eu proporciono condições para que ele tenha esses recursos? Porque uma aula teórica, onde o instrutor entra numa sala, cumpre um conteúdo, da página 10 à página 30 do livro, isso, terminou a aula, boa tarde, até amanhã. Ou eu tenho uma aula que eu envolvo o meu aluno, que o aluno se sente participante. Como instrutora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu só me sinto realizada quando termina uma aula, quando o meu aluno me diz assim: mas já terminou, prof. Essa é a aula que eu dei com prazer. Essa é uma aula que eu alcancei o meu objetivo, porque eu consegui envolver o aluno para o aprendizado. Esse é o teor da aula teórica, por isso é chamada de teórica, porque ela tem que ter um teor aprofundado. Será que nós temos essa interação com o nosso aluno? Nós vimos no nosso aluno uma pessoa de conduta, uma pessoa que está ali para aprender e pôr em prática o que ela aprendeu aqui? Ou eu coloco o meu aluno como um cidadão à parte de mim? Vou formar ele, depois ele vai lá para fora, nunca mais vou ver ele vai fazer lá fora o que ele achar melhor, o CFC ensinou o que devia, mas o aluno não aprendeu? Por que o aluno não aprendeu? Aqui que nós vamos encontrar essa resposta. Feedback. O feedback é algo fundamental para o aluno. Para nós, muitas vezes, ele pode não fazer diferença. Mas é no feedback que o aluno vai mostrar que ele lembrou de você, que você fez a diferença na vida dele. Parem um minuto para pensar se você lembra quem foi o seu primeiro professor na escola. Quem lembra? Muita gente. Agora, qual o motivo? Por que você lembra deste professor? Que era bom, desgraçado. Porque ele fez a diferença no seu aprendizado, na sua constituição enquanto pessoa, enquanto ser humano. É isso que nós temos que fazer com o nosso aluno. Quando a gente dá o feedback, quando a gente recebe o feedback, é aqui que nós vamos marcar no nosso aluno, que nós vamos fazer com que ele se sinta pertencente ao nosso universo. E claro, conhecimento de conteúdo. Foi falado hoje de manhã. Eu não posso falar de algo que eu não conheço.
eu não posso ensinar o que eu não sei. Se eu, instrutor, se eu, diretor, se eu, CFC, não me atualizo, o meu aluno não vai ter a informação correta. Portanto, eu estou proporcionando que ele tenha uma atitude errada. E por outro lado, a aula prática. Como funciona a nossa aula prática? Eu tenho uma aula dinâmica ou eu tenho aquela aula de pedal do meio, pedal da direita, pedal da esquerda, espelho, retrovisor, banco, angulação do banco, angulação do braço, posição da mão no volante? Será que eu ajudo o aluno a entender por que que o espelho retrovisor externo tem que ser ajustado a 90 graus? Quem aqui sabe me responder essa pergunta? Todos vocês sabem que o espelho retrovisor externo tem que ser ajustado a 90 graus, correto? Por quê? Oi? Diminuir os pontos cegos, claro. Mas por que que o ângulo é 90? Todo mundo aqui trabalha com isso, todo mundo dá aula sobre isso, todo mundo aqui ensina isso. Mas se eu não sei o fundamento, qual é o conhecimento que eu estou passando? É sério que ninguém sabe por quê? Sério? Então vou fazer um parênteses aqui. Gente, nós temos um ângulo de visão do ser humano de 180 graus. O que é isso? Reto, o que eu enxergo abrindo os braços. Este é o meu campo de visão, certo? Quanto que falta para ter a visão total? 180. Então o que eu faço? 90 de um lado, 90 do outro lado. Então ajustar os espelhos retrovisores a 90 graus é buscar o campo de visão que nos falta por sermos humanos. Isso é um fundamento na base teórica que o prático tem que ter. Porque é o instrutor prático que vai mostrar o que é os 90 graus. Que vai mostrar para o aluno a relação do fundamento com a teoria. Por que ele tem que fazer assim? Essa é a relação com o dinâmico da sala de aula, com o tempo do aluno, com a interação com o aluno, com o feedback e com o conhecimento de conteúdo. Porque quando você sabe por que você está ensinando daquele jeito, por que você está mostrando daquela forma, por que tem que ser feito assim, ele entende, ele aprende e ele constrói conhecimento e ele vai adotar a conduta correta. Então a relação com o nosso aluno tem que existir, tanto na teoria quanto na prática. Agora, o que nos chama a atenção é a aprovação, né? Será que meu índice de aprovação está positivo? Estou alcançando o meu índice de aprovação? Mas qual o índice de aprovação que eu analiso? Que eu considero? Só o teórico? Teórico é importante? É. Mas o prático é mais? Será? Então tem que haver um comparativo. A gente tem que trabalhar todo o ensinamento que a gente faz dentro do CFC. A gente não pode trabalhar só no teórico, só no prático, porque nós estamos trabalhando a integralidade do nosso aluno. Nós estamos formando condutores, pessoas que vão adotar condutas. E o CFC é uma instituição de ensino? Sim. Somos uma instituição de ensino. Não reconhecido, mas somos.
Não reconhecido por quem será, Sandro? Por MEC, por governo, por Detran, Só pelo governo? Por todos. Ou será que muitas vezes nós não nos vemos como formadores de ensino? O reconhecimento é muito pouco. O reconhecimento é pouco e o nosso trabalho para ver o reconhecimento é grande ou pouco? A nossa união existe? Olha, eu quero dar os parabéns para vocês, porque Santa Catarina é um dos poucos estados que a gente vê esta união que a gente está vendo aqui. Então eu quero pedir uma salva de palmas para vocês. Porque vocês estão unidos. E isso faz a diferença aqui no reconhecimento. É através da união que se consegue a conquista. Esta união de vocês, ela deveria ser copiada por todos os estados. Porque quando o CFC se entender instituição de ensino, aí sim nós estamos trabalhando em parceria de negócios. Nós estamos trabalhando juntos por uma mesma causa. Porque cliente tem para todos nós. Na verdade, todos nós temos os nossos clientes. Mas o ensino faz a diferença. Trabalhamos com recursos humanos? Existe essa relação dentro do CFC, relação humana. Nós estamos formando conduta para um ambiente coletivo, mas essa conduta ela é formada a partir de pessoas que vão trabalhar juntas para construir este atendimento, este produto, este conhecimento que o nosso cliente vai ter. Sistemas. Hoje estamos aí na época da tecnologia. Depois a Fran vai falar bastante um pouquinho sobre isso, né? Vai falar sobre a inovação que é tão importante. Mas nós usamos os sistemas melhores ou usamos os sistemas faz o que faz, tá bom? Ah, fazendo isso chega. Aquele lá é mais caro. Será que a gente investe em qualidade no que fizemos? Veja que eu estou trazendo provocações aqui, né? Provocações para vocês irem pensando um pouquinho sobre tudo isso. Nós estamos formando condutores de uma forma integral, então nós temos que pensar nesse sujeito, nosso aluno, que ele é uma pessoa de sentimentos, de pensamentos, de credos, de crenças, de preconceitos, de conceitos. Nós estamos trabalhando um sujeito, uma pessoa integral. Então temos que pensar nessa formação de forma integral. Campanhas educativas também pude perceber ontem e hoje, nesse contato, nesse convívio com vocês, que vocês trabalham muito isso. Isso é muito importante. Não deixem de trabalhar. Inovem. Façam mais. Quanto mais ações educativas, mais resultados nós vamos ter lá no trânsito. Planejamento de cursos. Nós temos aí toda uma legislação que regulamenta como o CFC deve planejar o seu curso, planejar a sua aula, né? Então, existe todo um planejamento que deve ser cumprido. Alguém aqui sabe me dizer, lá na resolução, quais são as competências do CFC? Não? São várias, né? São várias. Vamos pensar em 4 que estão diretamente relacionadas ao nosso foco aqui, que hoje é o ensino que o CFC presta. Então, primeiro, o CFC tem a responsabilidade pelo ensino teórico, prático, né? Visando o quê? Formação, atualização e reciclagem, né? Então, essa é uma competência do CFC. Realizar as atividades necessárias ao desenvolvimento dos conhecimentos
técnicos, teóricos, práticos. Então o CFC também tem essa obrigação de fazer essa relação, com ênfase no quê? Na construção do comportamento. Vejam que está lá na nossa competência formar o comportamento do nosso aluno, né? Desse futuro condutor. Também temos que buscar a caracterização do CFC, porque nós somos credenciados, né? Então a caracterização com o quê? Unidade de ensino atendendo os padrões estabelecidos pela legislação. Então a gente não pode fazer o que a legislação não permite, porque nós somos credenciados, né? Promover a qualificação e atualização do quadro profissional com relação à legislação. Gente, é obrigação do CFC fazer isso. Nós temos, enquanto instituição de ensino credenciada, a obrigação de dar conhecimento para o nosso instrutor. Muitas vezes a gente percebe o CFC criticando o instrutor. Mas o que nós fizemos para qualificar o nosso profissional? Nós precisamos entender que qualificação profissional não é custo. Qualificação profissional para o nosso instrutor é investimento. O retorno vem na qualidade do produto que você entrega. Então, investimento e não custo. O plano de aula. Será que lá no meu CFC existe um plano de aula que tem, segundo a legislação, o nosso plano de aula deve ter tema, objetivo, metodologia, recursos, avaliação, tudo isso faz parte de um plano pedagógico, né? E o nosso plano de aula tem que ter. Nós temos isso no plano de aula? Ou nós temos isso no plano de curso? O plano de curso é obrigatório, tem que prestar contas, tem que mostrar. Então isso está lá. Mas o plano de aula é a aula. A aula que nós entregamos para o nosso aluno. Nós temos isso no nosso plano de aula? Ou a gente se preocupa só com o que é obrigatório? Às vezes o necessário fica para depois, né? E o nosso plano de aula? Quando ele existe, tem uma metodologia diferenciada, a gente consegue inserir na nossa sala de aula dinâmica, debate, questionamento, participação, envolvimento do nosso aluno? Ou, de novo, é aquela aula expositiva, terminou o horário, tchau, boa tarde, boa noite, até amanhã? Quando a gente tem uma aula diferenciada, além de construir a marca para o nosso aluno, o resultado que nós vamos ter, nós vamos conseguir transformar o trânsito. Porque a gente coloca lá fora pessoas conscientes do que elas estão fazendo ali. A gente faz com que o entendimento de um trânsito mais humano e mais seguro seja realmente profundo e não horizontal. Temos o controle da avaliação, fizemos o acompanhamento do nosso aluno? Pense, porque isso é resultado. O resultado existe a partir da construção que a gente faz. Vamos entender um pouquinho como tudo isso pode acontecer. Primeiro, entender quem é o nosso instrutor. Como docente na formação de instrutores, eu vou trazer um pouquinho da experiência que eu tenho na minha sala de aula
e vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu tenho trocando conversas e experiências com outros colegas de formação de instrutor. 82% dos alunos do curso de formação de instrutor, eles vêm de outras áreas. E o maior argumento é: gosto de dirigir, gosto de conversar, então eu vou ser um bom instrutor. Eles entram no curso de formação de instrutor com este pensamento. Claro que, graças a Deus, eles saem diferente, né? Mas o ingresso se dá por aqui. E busca por outra atuação. Outro dado importante: nós temos entre 60% e 70%. Em média, fica 67% dos alunos de formação de instrutor são pessoas com 3º grau completo, em outra área. São nutricionistas, são pedagogos, são advogados, já tivemos médicos fazendo aula de instrutor. Temos diferentes áreas de atuação buscando curso de instrutor. Então eles vêm de outras áreas. Quer dizer, eles não têm conhecimento de trânsito, né? Mas isso tudo acontece através de um curso de formação. Alguém sabe qual é o requisito aí? Lembram? Já faz tanto tempo que eu fiz que eu nem lembro mais. Oi? Maior de 21. 2 anos de habilitação. Maior de 21. Mais de 21 e ensino médio completo. Vejam, nós temos um alto índice de 3º grau na sala de formação de instrutor, mas o requisito é ensino médio completo, né? Sim, eu disse em média, né? Tem as escolas que tem poucos, tem escolas que tem turma completa com 3º grau. E, claro, né, a gente faz sempre estudos aí baseados pela média, porque estamos num país continental, né? Muda muito de um estado para o outro, de uma instituição para outra, de uma cidade para outra. O curso, ele é muito rápido. Apesar de ter passado para 180 horas, ele continua sendo muito curto. Vamos pensar um pouquinho na parte didática pedagógica. Para você se formar professor, pedagogo, você demora alguns anos estudando uma faculdade, vai ter aula aí de didática, vai ter aula de prática pedagógica, vai ter aula de atuação docente, vai ter aula de história da educação, vai ter estágio supervisionado, 4 estágios, dependendo da instituição, né? Então é muito tempo. Aqui na formação de instrutor, ele vem, vamos pegar pelo requisito, ensino médio completo, né? Ele vai ter que aprender tudo isso em 20 horas, que é o módulo de didática. 20 horas aula. Ele vai ter que aprender a dar aula. Ele vai ter que aprender a fazer plano de aula. Ele vai ter que aprender a ser professor. Então, a formação de instrutor fornece pouco aprendizado. Eles recebem muito informação, muito conteúdo, muito conhecimento, mas aprendizado é pouco. É pequeno. Não prepara para a prática. E isso resulta no quê? A limitação que vai fazer com que esse instrutor vai aprender aonde? Fazendo. Dentro do CFC. E muitas vezes o instrutor que está iniciando, começando no CFC agora, ele vai aprender com quem? Com o colega que está lá há muito tempo, com as suas manias, com os seus vícios, com os conhecimentos do colega. E o instrutor iniciante vai aprender assim. E muitas vezes isso vai faltar um pouquinho de humildade.
Gente, humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade é quando eu olho para dentro de mim e percebo a minha limitação. Eu ainda não sei isso, mas eu vou aprender. Isso é ser humilde, é entender a própria limitação, é quando eu me permito aprender mais, quando eu me abro para o conhecimento, quando eu percebo que eu posso fazer diferente. E uma das maiores dificuldades da profissão de instrutor é a lei. Foi falado hoje. Temos 25 anos de CTB, de homologação, né? 26 de homologação e 25 de efetivo funcionamento, mas temos 44 mudanças em forma de lei. Será que o nosso instrutor consegue acompanhar todas essas mudanças? Será que nós, CFC, proporcionamos a esse instrutor conhecer a lei, que é o básico da atuação dele? Porque em legislação ele ensina o conhecimento técnico, mas em direção defensiva ele vai ensinar o quê? Praticar o que a lei ensinou, não é isso? Resumindo bem, a condução segura é colocar em prática o que a gente aprendeu em legislação. Então a lei é o básico da nossa profissão. A gente precisa buscar esse conhecimento. Educação e trânsito é um tema bastante relevante, muito falado, mas a gente muitas vezes não se dá conta do quê? Que a educação no trânsito, que está lá no CTB, no capítulo 6, ela está muito bem redigida, muito bonita na lei, mas ela é uma educação para a sociedade. Ela não é educação para o condutor. Concordam? A educação está ali para a escola regular, para campanhas educativas, quando nós vamos ensinar a criança por que tem que usar a faixa de pedestre. Quando nós vamos ensinar o jovem por que o sinal amarelo nós temos que parar com segurança. Isso é uma educação para a sociedade. Nós fizemos a educação e o ensino para o condutor, para a conduta. Tudo se resume nas campanhas educativas. Então, o CFC vai formar a conduta e a educação vai formar o ensino, que é a prática daquilo que nós vamos ter no espaço rua, né? Lá fora. Temos a relação de mitos, né? Quem dá aula aqui? Ó, quase todos. Muito bem. A gente não derruba mitos em todas as aulas? Em cada aula tem um aluno que chega lá, né, com uma perguntinha que tu tem que dizer, não, mas não é bem assim. Não é verdade? Por quê? Porque o trânsito é um ambiente, todo mundo sabe trânsito. Né? Isso aí, ó, meu avô já me falava que era assim. Não é verdade? Então, essa relação que a gente tem com o trânsito, de uma certa forma individualizada, porque eu sei, porque me ensinaram assim, porque a minha família, porque o meu tio, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque a minha tia, ele se reflete no trânsito, na conduta. Só que a responsabilidade para botar essa pessoa lá na rua, para formar esse condutor, é de quem? Nossa, do CFC. Nós que derrubamos os mitos, nós que mostramos por que aquilo é mito, nós que mostramos por que tem que ser diferente. Nós somos os responsáveis pela conduta adotada no trânsito. Então, educar e formar conduta é papel do CFC. O nosso instrutor, ele vai estar numa sala de aula de 4 paredes e algumas cadeiras. Ele vai estar numa sala de aula dentro de um automóvel. Ele vai estar numa sala de aula numa pista de moto. Não importa a forma da sala de aula, mas ele está dando uma aula não escolar.
essa relação nós temos que entender. Porque nós estamos ensinando e não estamos na escola. Nós estamos educando e não estamos na escola. Nós estamos com conhecimento e não estamos na escola. Mas somos uma instituição de ensino. E como tal, nós temos as nossas responsabilidades. O conteúdo é o trânsito, né? O conteúdo das nossas aulas é o trânsito. O trânsito na rua, o trânsito aqui dentro no auditório, né? Lembram? Terminou as palestras da manhã. Vamos para o almoço, diz a doutora Iomara, né? Não deu congestionamento no elevador? Não deu congestionamento no corredor? Até lá embaixo na porta de saída tinha congestionamento, não é verdade? Por que isso? Porque o trânsito, ele acontece em diferentes espaços. Não é só na rua. Aquele condutor que a gente forma para conduzir um veículo, ele também é um transeunte em outros espaços. Aí nós estamos falando de mobilidade humana, que não deixa de ser a relação com o que nós ensinamos dentro do CFC. Por quê? Porque a vida se intercala com o trânsito. Vocês conhecem supermercado? Conhecem? Fazem compras, né? Muito bem. No supermercado, você está lá com o seu carrinho, no seu tempo, com a sua lista, olhando a marca, olhando o preço, né? Daqui a pouco vem outro carrinho no mesmo corredor. Você já não começa a olhar para os lados? Como é que eu vou fazer para desviar? Se tiver na prateleira dos vidros, então, né? Tem gente que chega a parar o carrinho para deixar o outro passar, para não correr nenhum risco. Na verdade, isso não é trânsito? O trânsito se intercala com a nossa vida em diferentes espaços, de diferentes formas. Então, nós temos uma relação de comportamento. Por quê? Se eu sou uma pessoa agressiva, eu vou ser um condutor agressivo. Se eu sou uma pessoa calma, eu vou ser um condutor calmo. Porque o meu comportamento, a minha conduta, ela é reflexo do conhecimento que eu tenho, da educação que eu recebi em casa e da prática que eu faço no meu dia a dia. Então, o nosso desafio, enquanto formadores de conduta, muitas vezes é chamar o nosso aluno para a curiosidade. É desacomodar. É tirar ele da zona de conforto. Porque se ele chegou no CFC achando que ele ia só aprender a dirigir um veículo, que ele ia aprender só a decorar a placa de trânsito, ele tem que sair dali diferente. Aí você vai estar formando conduta. E aí você vai estar formando conduta para os diferentes espaços onde o trânsito acontece. Então nós temos aqui 3 formas de educação. Educação do trânsito é o conhecimento técnico. A Lei 9.503, homologada no dia 23 de setembro de 1997, diz no seu artigo 218 que o excesso de velocidade é infração de trânsito. 3 incisos e é por aí adiante. Isso é conhecimento técnico, certo? Isso é educação de trânsito. Educar para o trânsito é o que nós fizemos nas escolas, nas campanhas, nas atividades educativas, quando nós vamos lá ensinar por que a faixa de pedestre deve ser obedecida, por exemplo. Então, isso é educar para usar o espaço trânsito. E educação no trânsito é aquela que a gente traz de casa. É aquela que a criança replica porque vê o pai, a mãe, o adulto fazendo. Educação no trânsito é a nossa essência.
Se lá em casa, quando eu vou comer uma bala, um doce, eu desembalo, pego a embalagem, coloco em cima de uma mesa, porque tem alguém que vai limpar para mim, lá no trânsito, eu vou comer a bala e vou jogar a embalagem no chão. Porque vai ter alguém que vai me limpar depois. Isso é educação no trânsito. É o que você faz no seu dia a dia, você vai continuar fazendo no trânsito. Então, entender essa diferença das 3 formas de educação que nós praticamos enquanto usuários do espaço trânsito é o que faz a diferença na nossa prática profissional. Porque aqui nós vamos entender o nosso papel de formadores de conduta. Certo? Vamos pensar um pouquinho como é a relação do CFC com o seu instrutor. Eu digo que tem que ter 3 coisas: cumplicidade, comprometimento e envolvimento. Cumplicidade quando eu apoio e ajudo a fazer. Comprometimento quando eu ajudo a fazer e buscamos o resultado. E o envolvimento quando eu faço parte do processo mudança. Então são coisas fundamentais que nós temos que ter, além do nosso instrutor, com o nosso candidato a condutor. Não dá para mim ter uma relação com o meu cliente que não seja de cumplicidade, de comprometimento e de envolvimento. Porque é aqui que ele vai ver que a minha empresa tem dignidade, profissionalismo e qualidade. Então eu preciso ter isso para ter um cliente que vai fazer a melhor propaganda, né? Que é me trazer mais clientes. Não é verdade? Aí, John Maxwell tem uma frase aí que é bem importante, né? Eu considero essa frase muito forte. Mudar é inevitável. Né? Às vezes a gente muda por um próprio processo, por uma condição, por uma situação. Mas crescer é opcional. Só cresce quem faz por onde alcançar este crescimento. Então, crescer é possível. De que forma? Se você tiver cumplicidade, comprometimento e envolvimento. Como que você pode alcançar isso? Começando por mentalidade. Entender que nós somos formadores de conduta, instituição de ensino, temos uma responsabilidade, temos obrigações, mas também temos dignidade e somos uma empresa. Então não podemos trabalhar só por um caminho, temos que abrir. Então pensar, analisar e projetar. Projetar de que forma? Com o progresso, né? Hoje o mundo está conectado, não é verdade? E nós, onde estamos no meio desta conexão? Nós precisamos nos inserir. Inserir de diferentes formas, mas no verdadeiro sentido da palavra. Fazer inserção. Estar dentro. Fazer parte. Esse é o nosso papel. Crescer também é possível quando a gente entende que precisamos de conhecimento. Então, buscar o conhecimento, buscar a atualização, buscar a qualificação, estar com o conhecimento, que é o nosso papel, formar conduta. Então, nós temos que conhecer o ensino que entregamos ao nosso aluno. Também é possível crescer quando nos abrimos para o futuro. Será que a gente olha lá na frente? Será que a gente projeta? Será que a gente planeja? Para crescer é preciso planejar, projetar, olhar adiante. Eu não posso olhar só
para a minha realidade. Vejam o evento que a Atraesc está promovendo aqui. Isso é olhar para o futuro. É perceber que é através da união que somos mais, né, doutora Eleomara? É através da união que somamos. Isso é olhar para o futuro. Crescer também é possível quando nós olhamos para dentro da nossa empresa. Eu não tenho que olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim em primeiro lugar. A minha empresa está correta? Está dentro da norma? Está alcançando o objetivo? Eu, empresa, preciso melhorar? Em que aspecto? De que forma? Crescer é possível. Tem várias formas. Tem uma frase do educador Paulo Freire, nosso educador brasileiro, que diz o seguinte: o nosso papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas de quem intervém como sujeito de ocorrências. No mundo da cultura, da política, e não porque do trânsito, constato não só para me adaptar, mas constato porque posso mudar. Fazer a mudança é possível. Então, a formação de conduta, ela vai acontecer quando eu conseguir alcançar o objetivo de mostrar ao meu aluno que a conduta se dá através de atitudes, através de escolhas, da prática do respeito e não da tolerância, né? Tolerar é fazer de conta que respeita. Respeitar é algo mais profundo. E claro, da gentileza, que é a relação que nós vamos ter com o outro. Então, como podemos ir além? De que forma tudo isso pode ser alcançado? Então, eu deixo aqui algumas sugestões, algumas que vocês já praticam, só que eu vou dizer de novo, não deixem de fazê-las, façam cada vez mais, né? Então, como ir além? Com ações, com participações, com envolvimento e, claro, com as palestras, porque o CFC pode ser um palestrante na escola, na empresa, na rua, nós podemos estar em diferentes ambientes. Então, como podemos fazer isso? Ações na rua, ações numa obra. Tem uma obra grande lá na cidade, trancaram uma rua inteira, ficou um bairro lá com um desvio enorme. O CFC não pode ir lá, junto com a autoridade, junto com a empresa que está fazendo a obra, orientar, conversar, falar sobre educação, sobre conduta? Pode. Temos um acidente, exemplo aqui, ó, um acidente, sinistro de trânsito. A gente ainda fala acidente por hábito, né? E porque muitas vezes quando se fala sinistro, as pessoas não entendem ainda, porque estamos numa mudança cultural de termos. A nomenclatura, a denominação, a definição, ela é inserida aos poucos nas nossas vidas. Então nós, profissionais, estamos nos acostumando com esse termo. O nosso aluno nem sabe que esse termo mudou ainda, né? Então, quando nós temos aí um evento no trânsito, o CFC não pode usar esse evento para ajudar, para orientar, para educar? Pode. Temos lá um local onde as crianças têm que passar, isso é muito comum no interior, principalmente acesso à escola, né? Quando dá uma intempérie, quando tem alguma situação pontual, o CFC não pode participar? Pode. A gente tem que muitas vezes buscar as inserções, buscar os espaços que nos permitem.
Uma coisa bem importante que eu gosto de falar e que dá bastante resultado, lá na cidade que eu trabalho, Caxias do Sul, nós temos um convênio com a Escola Pública de Trânsito. Então, o fiscal de trânsito, ele vai na aula teórica do CFC, em determinada aula, claro, né? Não dá para ir em qualquer uma, mas tem uma aula lá, dentro do programa de aulas, que o fiscal de trânsito participa da aula teórica. Ali naquele momento, nós estamos proporcionando ao nosso aluno que ele quebre o gelo da farda da autoridade. Nossos colegas aqui, que são agentes da autoridade, não existe um gelo quando vocês abordam um veículo, o condutor já olha assim, ai meu Deus, o que será que esse cara vai me multar agora? É ou não é isso? Infelizmente, né? Então a gente tem uma relação com a autoridade de punição. Quanto usuário do trânsito, é assim que a gente vê a autoridade. Mas a gente pode, enquanto instituição de ensino de trânsito, promover essa quebra de gelo, levando o fiscal de trânsito para a sala de aula, mostrando para o nosso aluno qual o papel do fiscal de trânsito, que o fiscal só vai punir quando houver algo errado. O fiscal não vai punir porque ele não gostou da cor do carro da pessoa, porque ele não gostou do modelo, porque ele não gostou da pessoa. Ele só vai punir se a pessoa fizer algo errado, não é verdade? E é isso que nós estamos ensinando para o nosso aluno. Quando que a gente mostra o que ensina? Quando leva o fiscal para dentro da sala de aula, é um exemplo. Então aqui outra sugestão, que haja essa relação entre a instituição de ensino de trânsito, o CFC, e a autoridade de trânsito do local. Então, fiscal de trânsito, policial militar, policial rodoviário, que possa haver essa relação. Por que não levar o agente da autoridade para dentro da sala de aula? Nós podemos fazer isso. São ações possíveis. Outra coisa que é bem possível, bem importante, e essa acho que todos vocês já fazem, né? Porque é o mais comum de vermos aí no trânsito. Ações com as crianças. Então, dentro da escola, escola do ensino regular, escola da educação infantil, ainda temos as creches com menos de 4 anos, né? Então, dentro do que a Base Nacional Comum Curricular nos estabelece, o trânsito é um tema contemporâneo, previsto na BNCC e que deve ser abordado na sala de aula. Mas o professor da sala de aula regular tem conhecimento de trânsito para ensinar o aluno? Não. Então quem que vai fazer esse trabalho? O CFC. O CFC não pode ir para a sala de aula e trabalhar essa relação dentro do que a BNCC, que é dentro da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9666, que traz toda essa relação de ensino. E a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, traz o trânsito como obrigatório. Mas nós, muitas vezes, somos profissionais de trânsito e nem sabemos que temos essa relação com a escola. Ou que podemos ter essa relação com a escola. Ou que devemos ter essa relação com a escola. Então, aqui, as ações educativas com crianças, elas podem ir muito além do que só o que a gente já faz. A gente pode sempre fazer mais, porque a própria legislação nos possibilita, nos permite fazer isso. Outra coisa é a relação de palestras. Palestras, eu sei que muitas vezes o pessoal diz assim, mas eu não vou conseguir dar uma palestra. Gente, a gente não se torna palestrante da noite para o dia. Né, Fran? Doutora Yamara, doutor Ricardo, o pessoal aqui que trabalha com palestras, já soube aí que tem vários aí, né, que trabalham com palestras, isso é muito bom. Mas a gente pode, enquanto instituição de ensino de trânsito, formar pelo menos um de nossos instrutores que tenha qualificação para falar para um público
não precisa ser para 1000 pessoas, mas que ele consiga chegar numa sala de aula, que ele consiga chegar num auditório, que ele consiga chegar dentro de uma empresa e que o CFC possa levar, através de palestras, temas pontuais. Exemplo, foi falado hoje do artigo 165B do Código de Trânsito Brasileiro. Lembram o que é o 165B? Toxicológico, muito bem. Aí, muito se falou do toxicológico, né? Até foi provocado a nós pensarmos aqui. Qual a forma de autuação dos nossos fiscais de trânsito com relação ao toxicológico? Isso se tornou um grande problema nos primeiros dias, agora já está mais organizado. Mas nos primeiros dias se tornou um grande problema, por quê? Porque a imprensa divulgou de uma forma equivocada, não é verdade? E muita gente achou que podia ser autuado por qualquer coisa. A gente recebeu o conteúdo, né, lá em geral, de legislação do trânsito, então o Fábio passou o conteúdo, a gente recebeu o conteúdo através da Polícia Malha e então estudou o conteúdo, mas logo que saiu a publicação na mídia, daquela forma regular, de qualquer maneira, o telefone não parava de tocar e pedir informação, né, porque o pessoal não saberia o que fazer. E no fim, a gente não estava também confuso. Já não sabia nem o que estava falando. Olha só, o pessoal lá atrás não conseguiu ouvir. Ela está nos relatando ali que no CFC, em Blumenau, né? Quando, logo que saiu a publicação do toxicológico, há poucos dias atrás, né? Pouco tempo, e o telefone do CFC não parava de tocar. E chegou o ponto que o próprio atendente do CFC já estava em dúvida das informações que estava passando. Por quê? Porque as pessoas perguntavam tanto, mas deu no rádio, mas deu no jornal, mas deu na TV, mas eu escutei, mas me falaram, mas me disseram, que o próprio CFC começa a pensar, mas será que eu estou falando certo? Então veja como é importante o conhecimento, né? Então o exemplo do toxicológico é o quê? A empresa que tem lá uma frota de caminhão na sua cidade, ela vai ter que atualizar o condutor dela. Esse condutor pode ser atualizado por quem? Pelo CFC. Por que não? Se o CFC é o responsável pela formação de condutor, pela reciclagem do condutor infrator, se nós temos a relação de ensino teórico e prático, se nós temos uma competência prevista na resolução, por que nós não podemos ir lá na empresa transportadora João, que tem 50 motoristas de categoria E, que precisam saber sobre o seu exame toxicológico? Percebem? Essa é uma forma de atuação. Só que para isso, eu, CFC, tenho que ter um profissional qualificado. Eu não posso simplesmente chegar lá na transportadora e dizer: reúne teus funcionários aí que eu vou lá explicar como funciona o toxicológico. Aí não vai funcionar, né? Então, ter o conhecimento para prestar um serviço de qualidade. Então aqui fica mais uma sugestão. Então aqui, para concluir, eu deixo uma frase de um senhor aí de exatas, né? Apesar de eu ser de humanas, mas ele tem uma frase aí muito de humanas, né? Então deixa aí o nosso Albert Einstein. Por quê? Não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Se nós queremos resultados diferentes, nós temos que ter atitudes diferentes. Certo? E assim eu deixo os meus contatos e o meu muito obrigado.